Olá, amados! Continuando o nosso estudo sobre os nativos das Américas. Essa aqui é a parte 2. Então, se você entrou aqui do nada, eu recomendo você assistir a parte 1, para assim você ter uma linha de raciocínio melhor, tá? É importante você seguir aí essa linha de raciocínio. Hoje eu vou estar falando de algumas civilizações, tá? Não são todas, tá? São muitas civilizações que existiam aqui na América, tá? Mas eu vou estar aqui pegando algumas, tá? Hoje eu vou estar falando do Norte Chico, vou estar falando da civilização Moche e vou estar falando dos Incas, tá bom? Então vamos começar. Norte Chico é maravilhosamente ilustrado pelo que muitos agora consideram a primeira civilização da região. A civilização Norte Chico, no Norte Chico, região do litoral do centro, do Peru, alguns até argumentam que Norte Chico é a civilização mais antiga das Américas. A civilização Norte Chico consistia em cerca de 30 grandes centros populacionais. A mais notável das cidades do Norte Chico é Caral, no Vale do Supe. As escavações de Caral foram iniciadas em 1994 por Ruth Sadi Solis, uma antropóloga e arqueóloga peruana. É também fundadora e diretora do projeto arqueológico Caral. O povo do Norte Chico era aparentemente um povo muito pacífico. Não existe evidências de armas ou fortificações defensivas e não existe evidência de sacrifício humano. Então aí abaixo nós temos duas imagens, né? Essas imagens são do Vale do Supe, aí no norte de Lima, do Peru, tá? Então aí são esses edifícios, né? Aí parece a base de uma pirâmide, né? O enigma da civilização Norte Chico é o que faltava. Parece que não houve guerra. O conflito e a guerra são os impulsos normais para se reunir nas cidades, a fim de ter uma defesa comum. Não havia cerâmica também, né? Apenas aí cabaças, vasos feitos de cascas secas de melões, abóboras, etc. Dominar a fabricação de cerâmica é um estágio normal no desenvolvimento de uma cultura. Sem a cerâmica é impossível para as pessoas ferverem os alimentos, tudo teria de ser assado. Melhorar o sabor, a variedade e o preparo dos alimentos é uma das principais coisas que as pessoas costumam fazer. Não havia arte também, exceto por algumas cabaças pintadas com a figura de um deus e as flautas. O desejo de produzir arte é outra das coisas que se esperaria de uma cultura em desenvolvimento antes de progredir ao ponto de fazer estruturas monumentais. Aquelas estruturas que eu mostrei para vocês aí na foto, né? Que aí parece uma base de pirâmide. Assim é que todas as realizações intermediárias, normalmente associadas ao desenvolvimento primitivo de uma civilização, estão faltando na civilização Norte Chico. Logicamente, não faz sentido, mas também sabemos que o desenvolvimento humano sempre faz sentido, né? Falta alguma coisa. Eles também encontraram evidências abundantes de uso de drogas, que normalmente está associado ao xamanismo. Essa última informação nos coloca no caminho certo. Pirâmides, xamanismo. Apenas um povo nas Américas combina esses dois, que são os Olmecas, tá? Recuando e combinando essas informações com dados coletados de outras civilizações americanas e em seguida olhando para a imagem do mundo inteiro, percebemos que Norte Chico é simplesmente a última parada dos antigos africanos orientais, que começaram suas migrações há cerca de 50 mil anos. Tá? Então eles subiram, né, esses antigos africanos orientais, eles subiram pela Núbia, Sudão,
e construíram pirâmides pelo Egito, e construíram pirâmides pela Suméria, Iraque, e construiu zigarates em forma de pirâmides através de Elam, Irã, e construiu zigarates em forma de pirâmides através da China, e construiu pirâmides através da América do Norte, e construiu montes em forma de pirâmide através da Mesoamérica, e construiu pirâmides até que tivessem completado, até que tivessem completamente abrangido aí o globo, né? E ensinou a construção de pirâmides na América do Sul. Em cada lugar, a rotina era a mesma. Eles se estabeleceram e criaram uma nova civilização. Então, com o tempo, alguns partiram para explorar novas áreas. Para deixar claro, a afirmação não é que os norte-chicos eram de origem olmeca, mas que houve contato e influência. Os próprios olmecas estariam muito mais avançados nessa época. Outro aspecto do Norte Chico é que força aqueles que datam os olmecas em 1200 a.C. a reavaliar essa conclusão imprudente, tá? Agora vamos falar da civilização Moche. O Moche, assim como elementos da civilização Chavin se filtraram, né, para o sul para influenciar o povo Paracas, o povo Paracas influenciou um desenvolvimento cultural no norte, em torno dos vales Viru, Chicama e Moche, cerca de 250 a.C. a 750 d.C. Então aqui a civilização Chavin, né, era outra civilização aqui nas Américas, né, e cada uma foi influenciando a outra, né? A Chavin influenciou o povo Paracas, o Paracas influenciou aí o povo, alguns outros povos, né? E principalmente o povo Moche. A mais importante dessas culturas é comumente chamada de Moche, que é um nome tirado do local escavado no vale do rio Moche. Este lugar parece ter sido a capital ou principal cidade do povo Moche. A arquitetura Moche apresentava pirâmides de topo plano e plataformas em rampa com pátios e praças. Perto de Trujillo, no vale do rio Moche, ainda existem duas estruturas gigantes, conhecidas como o Templo do Sol, aí é Huaca del Sol, uma pirâmide escalonada, e o Templo da Lua, é Huaca de la Luna, né? Então aí, pessoal, nós temos temos três monumentos aí, né, do povo Moche. Temos três esculturas deles, né? E vocês podem ver que os traços e a cor é negra, né? Africana. Então essa civilização era uma civilização também africana, negra, né? Os Moche, como os outros impérios negros das Américas, frequentemente exploravam ou escravizavam índios do tipo mongol, que são esses índios que hoje, né, se intitulam aí os nativos das Américas, né? Eles visivelmente têm os traços mongol, né? Eles são mongóis, mulatos mongóis, né? Mas no final causou a queda dos impérios negros, porque fez com que os índios do tipo mongol unissem força com os europeus brancos, né, albinos, para derrotar os impérios Inca e Azteca. Os europeus, então, é claro, traíram os índios, né? Exploraram e escravizaram-nos, até os assassinaram, assim como fizeram com os negros, embora não ao extremo do genocídio como com os negros na Europa e nas Américas. Então, os índios do tipo mongol se uniram aos europeus para derrotar os impérios negros, Inca e Aztecas, né?
E aí os europeus ali, né, aceitaram, se uniram, mas depois que os europeus conseguiram derrotar esses impérios, eles traíram os índios e começaram a explorá-lo e a escravizá-los, né? Assassinaram também, mas não como fizeram com nós negros, tá? Não na mesma intensidade e proporção, né? Com a gente foi muito mais cruel, muito mais perverso, tá? Aí aqui nós temos nessas duas imagens, nós temos aí nessa primeira imagem tem a escultura aí de um mote. Essa imagem retrata um índio do tipo mongol, né? Com um penteado aí, cabelo estilo tigela, né? Cabelo cortado aí em forma de tigela. Esse monumento aí, né? E na segunda imagem nós temos um, um tipo de índio, né, mongol aí moderno, né, com o mesmo penteado, tá? E o cabelo cortado em forma de tigela. Agora vamos falar dos incas. Os incas se autodenominavam Tavantinsuyu. Governavam um império que se estendia do Equador ao Chile central. Sua capital se chamava Cusco. Os incas eram um povo guerreiro peruano das montanhas. O rei do Império Inca era chamado de Sapa Inca, imperador, ou simplesmente Inca. A raça dos Incas, assim como os sacros imperadores romanos, que mais tarde vieram a governá-los durante o reinado de Carlos V, há muito tempo estão em contenda, ou seja, né, estavam aí em contenda. Aí nós temos um quadro, uma pintura, né, com os nobres incas. Aí temos o retrato de um nobre, né, homem inca e seus filhos, tá? Aí esse retrato foi pintado em 1999, pintado ou foi achado, enfim, né? O Inca estão usando aí roupas espanholas, né? Usando roupas espanholas. Peraí, pessoal. Aí essa imagem está retratando os incas usando roupas hispânicas, né? Mas com os adornos, né, de ouro inca. E está também legendado com nomes aí em espanhol, os prefixos, tá? Para Dom, Dom, e também que é significado aí de Lorde ou Gentleman, homem nobre, enfim, né? Em inglês é complicado. A tecnologia e a arquitetura incas eram altamente desenvolvidas. Seu sistema de irrigação, palácios, templos e fortificações ainda podem ser vistos ao longo dos Andes. As fazendas incas ficavam no alto das montanhas, às vezes com mais de 12.000 pés de altura. Para fazer o melhor uso de todas as terras disponíveis, o Inca praticava agricultura em terraço nas altas montanhas. Gente, isso é extremamente assim, é lindo. E você pensar em um povo construir assim essas fazendas, né, aí num lugar tão alto, né? É impressionante. Aí nós temos duas imagens, temos aí Machu Picchu no Peru. A radiação do UV aí é altíssima, tá? Altíssima. Os brancos nem pensar aí, né? E temos também aí na segunda imagem a montanha, o terraço, o terraço de uma fazenda aí no Peru, tá? Então olha só, incrível, né?
Machu Picchu, né? Machu Picchu é uma propriedade inca do século XV, localizada na região de Cusco, província de Urubamba, distrito de Machu Picchu, no Peru. Ela está situada no cume de uma montanha acima do Vale Sagrado, que fica a 50 milhas a noroeste de Cusco, e através do qual flui o rio Urubamba. A maioria dos arqueólogos acredita que Machu Picchu foi construída como uma propriedade do imperador Inca Pachacuti, né? Aí em 1438 a 1472. Aí aqui do lado nós temos o retrato desse imperador, tá? Imperador Inca, Pachacuti. Aí o retrato do imperador, né? Tá aí esse retrato está no Museu Larco, em Lima, Peru. E foi construído aí por volta de 1450 e foi abandonada em 1572. Aí no caso Machu Picchu, né? Continuando. Sobre os incas serem pintados como negros escuros, o Peru registrou alguns dos mais altos níveis de raios ultravioleta do mundo. Pessoas com pigmentação menos do que pesada, aí, né, bem escura, não podiam trabalhar nas fazendas de terraço de alta altitude por muito tempo, né? O absurdo apresentado pelos brancos dos incas de pele clara é apenas mais uma falsificação racista dos albinos, tá? E aqui no canal tem um vídeo falando sobre por que, né? Por que sou negro. Então tem dois vídeos, tem um vídeo que fala sobre a pele, o primeiro vídeo, e o segundo vídeo fala sobre a questão aí do cabelo, tá? Do cabelo crespo. Então é muito importante também que vocês assistam e entendam, né, dessa proteção que a pele escura, a pele negra tem, esse escudo aí que forma, né, para impedir que os raios ultravioleta penetrem na nossa pele e danifiquem o nosso DNA, tá bom? Ouro Inca. Desde os antigos egípcios, os negros frequentemente retratavam mulheres negras carecas. Aí no meio nós temos um monumento inca, né, de ouro, né, feito aí em ouro. E como exemplo, do lado aí da primeira foto, do lado esquerdo, a gente tem aí um monumento egípcio, tá? Aí tem o busto de um faraó egípcio, Akhenaton, né? Cerca de 1300 a.C., para vocês verem bem, tá? E aí na imagem à esquerda nós temos de uma mulher negra moderna, né, careca. Então vocês veem como que desde antigos egípcios retratavam, né, as mulheres negras aí carecas, tá? Então essa aí é mais uma prova de que os incas eram negros, certo? Aqui nós temos mais esculturas feitas em ouro, tá? Aqui na imagem da direita para a esquerda nós temos uma mulher, né, inca, em ouro, chamada de Vênus of Frias. Seus olhos são de platino. Aí tem a datação. Então, essas aqui são todas as esculturas incas, né, retratando aí a mulher aqui de forma careca, e os traços mesmo, você vê que são traços são traços africanos, assim, né, porque os negros, nós temos todos os fenótipos, né, mas esse fenótipo aqui, um pouco mais característico, vamos dizer assim, ou mais largos, traços mais largos, vocês veem, né, como é parecido mesmo com o negro raiz, né, vamos dizer assim.
Aí nós temos esse desenho, tá? De um livro, esse livro aí se chama, deixa eu ver aqui, porque tá em inglês, né? A América sendo a descrição mais recente e precisa no mundo. Aí nós temos esse desenho aí que foi, deixa eu ver, dos peruanos de 1671, o livro América, livro América, né? Sendo a descrição mais recente e precisa do Novo Mundo, por John Ogibe, alguma coisa assim. Então, olha, vejam só, ó. Este é um desenho dos governantes negros do Peru e das outras partes do Império Inca que os primeiros brancos europeus aí encontraram. Eles parecem mongóis, brancos ou mulatos? Vejam só a imagem. Óbvio que não, né? São bem escuros. O livro tem muitos outros desenhos mostrando que os governantes originais do hemisfério americano eram todos negros, tá? Então aí o livro tem muitos outros desenhos. Daí é só dois, né, desenhos mostrando os governantes originais do hemisfério americano, tá? A fantasia dos brancos de criar uma história falsa na qual foram participantes ou governantes importantes está lentamente se desintegrando. Até agora, eles ainda mantêm a mentira de que seus mulatos eram as pessoas originais, ou seja, os indígenas que nós conhecemos hoje, né? Mas isso também está sendo refutado. Observe, aí aqui está falando para observar a triste saga da senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren. Então vejam só, pessoal, essa imagem retratando exatamente os governantes aí do hemisfério americano, tá? Os governantes originais eram pretos, bem escuros, tá? E essas pessoas aí da foto, né, aí são mulatos, né? Claramente não são os descendentes do Inca, embora alguns mostrem mistura negra, tá? Então essas pessoas aqui da foto, tá? Essas pessoas que estão lá, elas claramente não são os descendentes dos Incas, tá? Embora aí tenha uma mistura negra. Os Urus são um povo pré-incaico que vive em quarentena e duas ilhas flutuantes autoformadas no lago Titicaca Puno, né, aí no Peru e Bolívia. Os Urus descendem de uma cidade milenar que, segundo a lenda, são puquinas, que falam Uru ou Puquina, e que se acreditam donos do lago e da água. Daí é a cultura deles, né? Os Urus costumava dizer que eles têm sangue negro, porque não sentem frio. Interessante, né? A gente lembra lá daquela história do branco falando que eles ficaram brancos porque foi por frio e porque o negro não aguenta frio, né? Enfim, né? Mas a gente vê aí o que esses urus diziam, né? Que eles tinham sangue negro porque eles não sentem frio. Também se autodenominavam Lupihakis, filhos do sol. Todo o povo preto, né? Como não temos problema com o sol, sempre tem isso, né? De filhos do sol, da adoração do sol, né? Porque a gente sabe o quanto é importante para a vida o sol, né? Nós não temos problema com o sol. Os brancos têm problema com o sol, mas nós não, tá? Hoje em dia, os urus não falam a língua uru, nem praticam suas antigas crenças, mas têm alguns costumes antigos. Os urus negociaram com a tribo Aimara no continente, casando-se com eles e eventualmente abandonando a língua uru pela língua do Aimara, tá? A tribo aí que eles negociaram, né, para ir se casando com eles e tal. Cerca de 500 anos atrás, eles perderam sua língua original.
quando conquistados pelo Império Inca, pelo Império Negro, eles tiveram que pagar impostos a eles e muitas vezes foram feitos escravos. Porque, como vocês podem ver, eles são índios de traço, é um povo aí, né, de traço mongol, né? Provavelmente aqui ancestrais desses aqui, né, que são um pouco mais leves, né, um pouco mais claros, né, não tão escuros. Aqui vocês veem que eles são bem escuros, os urus, né? Olha só. Eles são bem escuros. Então eles também foram conquistados aí pelo Império Inca e foram feitos, né, de escravos, servos, né? Foram feitos aí de servos. Então, pessoal, olha só. A partir das evidências apresentadas, podemos concluir com segurança que essas pessoas abaixo na foto são os verdadeiros descendentes dos Incas, tá? Aqui nós temos a foto de adoráveis mulheres negras, né, e homens negros peruanos em Chincha, Peru, colhendo algodão. Então, esses verdadeiramente são os descendentes dos Incas, tá? E aí também, no próximo vídeo, né, na parte 3, eu vou estar aí falando da relação desse mito que tem, né, que os negros estão nas Américas, essa mentira que os brancos inventaram, né, que os negros estão nas Américas porque vieram como escravos, sendo que isso não é verdade, tá? Sendo que muitos negros que estão aqui nas Américas são descendentes dessas civilizações, né? Aí tem os Incas, os Aztecas, Moche, Norte Chico e muitas outras, são muitas, tá? Então no próximo vídeo nós vamos falar, né? Eu vou falar sobre isso, nós vamos ver isso, tá? Então, até lá!